Meus amigos queridos, vamos a mais um tema do Evangelho segundo o Espiritismo? Vamos? Hoje nós estamos comentando o capítulo 23. Eu não vim trazer a paz sobre a terra, mas a espada, ou seja, a divisão. É do capítulo Moral Estranha, itens do 9 ao 18. E nesse momento, que os nossos mentores nos iluminem, que Jesus esteja por nós para facilitar essa compreensão do tema que nós vamos colocar em pauta. Porque a sublime boa nova de Jesus, por que boa nova? Eram novas esperanças, uma filosofia diferente, que falava de Deus, de paz, revelou à humanidade alguns princípios básicos para o homem, no que tange como um ser encarnado, ou para aqueles que já passaram para a vida espiritual. E Jesus, com a sua missão de um ser enviado por Deus, com frequência estimulava os seus ouvintes, né? Aqueles seus admiradores, a conquista da vida eterna, referindo não apenas à imortalidade da alma, que para todos nós já é uma coisa inerente, mas o existir do eu em busca daquela felicidade, né? Ou então, em busca do completo desenvolvimento das faculdades espirituais, que é uma meta a ser alcançada pelo esforço consciente e perseverante de todos que creem em Deus, que creem no nosso Criador. Apresentando por Deus, ou então apresentando Deus como um Senhor de grande poder, a perfeita justiça, como um Pai amoroso, compassivo, convidando a todos ao cumprimento das leis divinas, para adentrarem a vida eterna, em regiões mais felizes do reino dos céus, uma vez que ele disse: na casa do meu Pai existem muitas moradas. Era comum seus ensinamentos e discursos. O mestre recorria a parábolas, histórias comparativas de uma forma alegórica das verdades importantes que ele queria passar para a humanidade. Histórias essas adequadas ao público, um público muito diversificado, que facilitava ou facilita a compreensão em assuntos transcendentes, que auxilia no entendimento das verdades eternas. E através das parábolas, Jesus inseriu preciosos ensinamentos, evitando também que chegasse para o futuro a ser deturpadas pela ignorância ou pela má-fé dos homens. A princípio, as parábolas contadas por Jesus pareciam ter como endereço algumas figuras do povo israelita, a serem específicas para a época também, de um regime as leis eram milenares. Leis promulgadas por Moisés, cuja finalidade era a educação social daquele povo, além dos 10 mandamentos que podemos considerar divinos, que até hoje nós estamos lutando para nos enquadrar nos 10 mandamentos. É curioso notar que as histórias ou parábolas contadas por Jesus não tinham inicialmente qualquer título. Eram batizadas involuntariamente por aqueles que, desejando citá-las, aludiam ao assunto
que mais se destacara. Tanto que mais tarde, os estudiosos e copistas registraram com tais títulos. Por exemplo, o Bom Samaritano, Parábola do Bom Samaritano, Parábola do Semeador, Parábola do joio e do trigo, a parábola do rico insensato, enfim. Quando eles queriam, né, colocar um assunto em pauta, eles nomeavam a fala de Jesus. Mas existem algumas falas ou máximas que desafiam a nossa memória, a exemplo. Não penseis que eu vim trazer a paz sobre a terra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Isso está em Mateus capítulo 10, versículo 34 a 36. Já em Lucas capítulo 12, versículo 49 a 53, registrou o seguinte: credes que eu vim trazer a paz sobre a terra? Ele fez uma pergunta, né? Não, eu vos asseguro, ao contrário, a divisão, porque de hoje em diante, se se encontram 5 pessoas dentro de casa, elas estarão divididas, uma contra as outras, 3 contra 2, 2 contra 3. O pai estará em divisão com os seus filhos, ou o filho com o seu pai, a mãe com a filha com o pai, a sogra com a nora, enfim, existem conflitos em relação aos ensinamentos de Jesus. Esse ensinamento, tomado ao pé da letra, parece ser muito estranho. Mas não. Jesus estava prevendo a discórdia como consequência de uma pura verdade. Porque toda ideia nova encontra forçosamente oposição e não há uma única ideia nova que seja aceita sem lutas, de uma vez que os costumes geram vícios e se tornam inverdades. À medida que os resultados da importância das novas ideias se tornam evidentes, nas emoções das pessoas, causam aparecimento de oposições em forma de violência, intolerância, além de cólera entre os seus adversários, que por vezes lutas com perdas de vidas. Naquela época, Jesus vinha proclamar uma doutrina que solapava pelas bases os abusos nos quais viviam os fariseus, os escribas, os sacerdotes do seu tempo, enfim, os doutores da lei. E a filosofia de Jesus pregava era muito forte contra os costumes viciosos da época. Tão significativa que as autoridades perseguiu e mataram Jesus. Mataram o mestre. E qual era a ideia dos doutores da lei? Qual? Matando o homem, matava as ideias. Mas, na verdade, nunca morre. Nunca morre as boas ideias. Porque uma verdade será sempre verdadeira. E as ideias de Jesus cresceram porque estavam nos desígnios de Deus. Estavam no seu tempo. Justamente onde ali se proliferava um mundo pagão. E Jesus derrubava as crenças seculares. O Rabi de Judá foi crucificado em pleno testemunho da verdade. Seus apoiadores, seus discípulos, os homens do caminho, naquela época, como eram chamados após a crucificação de Jesus, porque até então não havia a ideia do cristianismo. Foram todos vitimados, perseguidos terrivelmente.
De todos os 12 apóstolos de Jesus, João, filho de Zebedeu, foi o único a não ser martirizado e tornou-se o mais destacado teólogo, tendo morrido naturalmente em Éfeso, 103 anos depois de Cristo, aos 94 anos. Judas Iscariote suicidou-se, mas existem algumas controvérsias sobre a sua morte, que deixo por conta de quem queira investigar, a princípio em Mateus, capítulo 27, versículo 5. Mas há de se observar que o cristianismo chegou quando o paganismo já estava em declínio e se debatia contra as luzes da razão. Por isso, as ideias na época eram ideias pagãs. O que mais havia, como foi dito, interesses pessoais, e a crença em Deus havia desaparecido. Quando existem interesses pessoais, interesses jamais cede às evidências da razão. E o que mais teme é a verdade. É verdade que acontecia na época da Boa Nova. O Espiritismo, Consolador prometido, vem realizar no tempo certo as promessas de Cristo. Mas existe um detalhe muito importante no trabalho do Consolador prometido. Mostrar para a humanidade o caminho seguro no combate é exterminar de nossos corações o orgulho, o egoísmo, a ambição, a cupidez, o fanatismo cego e tantos outros entraves que prejudicam o progresso espiritual. Males que causam entraves, perseguições, lutas sangrentas, como houve no passado, devido a interpretações dúbias do cristianismo, dos ensinamentos pregados por Jesus. As primeiras lutas duraram séculos. Hoje, apenas pode durar anos. Sendo que hoje poderá abrir os olhos mais cedo da cegueira, do fanatismo e das ambições humanas. Os acontecimentos foram culpa da doutrina de Cristo? Não. Jesus disse alguma vez aos seus discípulos: e de matar, e de massacrar aquele que vós não creem? Não, porque Jesus pregava o amor ao próximo e ainda dizia que todos os homens são irmãos e Deus é soberanamente bom e misericordioso. Dizia ele: amai os vossos inimigos, fazei o bem àquele que vos persegue. Aí ainda deixou patente: quem matar pela espada, perecerá pela espada. Então, longe estavam todos de entender que em nosso meio existem leis que são natural, tal como a lei da ação e reação, ou seja, o que se planta é o que se colhe. A responsabilidade não é da doutrina de Jesus, mas daqueles que a interpretam ou interpretaram falsamente, daqueles que fizeram instrumento para servir suas paixões, daqueles que ignoraram ou ignoram que o ser mais perfeito que havia entre todos nós dizia: meu reino não é deste mundo. E por isso, existe entre nós, e deveremos ter precauções, os falsos profetas, os fariseus do passado distante. Quando Jesus disse:
Não creais que eu vim trazer a paz, mas a divisão. E Jesus, na sua profunda sabedoria, previa que um dia deveria ocorrer e que eram inevitáveis as lutas que se prendiam à natureza ainda muito inferiorizada no campo das emoções humanas, como provas e expiações. O Espírito da Verdade veio restabelecer todas as coisas, todas as máximas de Jesus. Do outro lado, seria preciso que o cristianismo passasse por longa e cruel prova de 18 séculos para mostrar toda a sua força, malgrado todos os excessos e vidas perdidas em seu nome. Se houvesse melhor compreensão, mais tolerância, jamais teria ocorrido tantas lutas na busca das verdades eternas. E a verdade sempre será triunfante, mais dia ou menos dia. Os filhos de Deus, todos irmãos, enfim, reconhecendo o sentido das palavras do Mestre, cansado de combates sem resultados, os homens de bem conhecerão e encontrarão seus verdadeiros interesses, porque tudo aqui na terra é passageiro. E todos estão, então, se obrigarão sob a mesma bandeira em amar o próximo como a si mesmo. Cada um com a sua forma, cada um no seu tempo. A filosofia de vida. Porém, ainda alguns percalços, mas dentro da mesma busca, a busca da paz. Das guerras de opiniões, que sempre terão que existir, nascerá um mundo feliz. E será através da espada da estranha moral que acordarão para uma reforma íntima, generalizada, e que um dia esse mundo será um belo paraíso, aonde poderemos chamar o mundo de regeneração. E assim, meus amigos, esse tema, com essa conotação, será mais um aditivo a um convite para uma reflexão sadia do porquê estamos por aqui, nessa escola sitiada em um lugar do universo. E assim, meus irmãos, essa doutrina, a filosofia espírita, que é uma doutrina universal, ou seja, será universal, porque é a pura verdade das máximas de Jesus. Vamos tomar cuidado, repetir, com os falsos profetas, que se aproveitam das palavras de Jesus para adquirir meios materiais para sobreviver e ter uma ideia um tanto dúbia dos esclarecimentos de Jesus para todos nós. Jesus, o Espírito mais perfeito que por aqui passou, deixou para nós: eu não vim trazer a paz, mas a espada, a luta das boas ideias, para que um dia possamos encontrar na realidade o progresso espiritual que por aqui nós estamos buscando, a paz interna, a paz da alma, que tanto nós procuramos, que tanto nós almejamos nesse orbe em que nós vivemos, ou seja, a saúde da alma. Que esse tema seja providencial para aqueles que procuram buscar
um lado da verdade das máximas de Jesus. E eu peço àqueles que gostaram do tema, compartilhem, compartilhem. Será muito bom para aqueles que gostam de tirar dúvidas lendo o Evangelho de Jesus, que é a medicina da alma. A minha gratidão a todos.